O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesses últimos dias que precedem o Natal do Senhor, a Igreja nos leva a 9 meses atrás, no momento em que o Verbo se fez carne, ou seja, quando o anjo Gabriel visita a Virgem Maria, Deus criou para si a segunda pessoa da Santíssima Trindade, criou para si um corpo e uma alma humanos. E isso aconteceu no ventre da Virgem Maria, 9 meses antes do Natal. O Natal é como se fosse somente uma epifania desse mistério. Aquilo que em segredo já tinha acontecido no ventre de Nossa Senhora, ou seja, o Verbo já estava entre nós. A palavra já tinha se feito carne. Jesus já habitava entre nós, mas habitava em segredo no ventre da Virgem Maria. Aquilo que aconteceu em segredo na Virgem Maria é manifestado para todo o povo, para usar a expressão do anjo na noite de Natal, para todo o povo, uma alegria para todo o povo. Ou seja, aqui, 9 meses antes, essa alegria é uma alegria para a Virgem Santíssima. Alegra-te, Maria, Ave Maria, Haire Maria. Essa alegria que aconteceu para a Virgem na noite de Natal acontece para todo o povo. Gostaria de chamar a atenção de um ponto pequeno, já que esse evangelho daria para fazer um retiro inteiro em cima dele, mas vamos fazer só um pequeno ponto para aplicar para a nossa vida. Quando o anjo saúda a Virgem Santíssima, chamando-a de cheia de graça, gratia plena, que charitomene, quando o anjo faz isso, a Virgem Santíssima fica admirada, não é?
Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Ou seja, de onde viria para ela, estranhamente, o fato de um anjo enxergar nela a plenitude da graça. Vejam, eis aqui um dos grandes mistérios da Virgem Santíssima. Deus escondeu da própria Virgem Maria quem ela era. Deus escondeu da Mãe Santíssima que ela era especialíssima e tinha recebido, desde o momento da sua Imaculada Conceição no ventre de Santana, a plenitude da graça, a graça abundante, maior do que a graça de todos os santos e todos os anjos juntos. Nossa Senhora já tinha, desde o ventre de Santana, mais graça, ou seja, mais graça santificante, mais capacidade de amar a Deus do que todos os anjos e todos os santos que existem, existiram e existirão, desde o primeiro momento da sua concepção. Maria é luminosa como a lua que quase que apaga o brilho das estrelas do céu. Os santos e os anjos são as estrelas. Na noite sem lua, elas até brilham, mas quando a lua sai, as estrelas ficam como que apagadas. Então vejam, a Virgem Maria é grandíssima. Os santos nos dizem, e essa expressão é tirada de Dionísio Areopagita, que se nós encontrássemos a Virgem Maria, se não fosse pela fé, nós acharíamos que é uma deusa. Diante de Nossa Senhora, nós todos cairíamos de joelhos, convencidos de que estamos diante de uma deusa. No entanto, a fé nos diz: não é Deus, é grande, é imenso, é glorioso, é fantástico, é inacreditável. Assim como diante da Eucaristia a gente vê a humildade do pão e diz: os olhos não me enganem, não parece Deus, mas é. Diante da Virgem Maria nós temos que dizer: os olhos não me enganem, parece Deus, mas não é. É só a Virgem Maria. A fé nos leva a crer que Maria não é Deus, mas os olhos nos enganariam se nós víssemos a Virgem Maria. Essa é a grandeza dela. Pois bem, o anjo Gabriel chega até a Virgem Santíssima, e ele, que estava acostumado a contemplar Deus face a face e ver todo o amor dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, ele que estava acostumado a ver o amor exuberante nos anjos, olha para o amor no coração daquela pequena menina de Nazaré e fica atônito, espantado, como diz a Sagrada Escritura: quis est ista? Quem é esta? Quem é esta? Tremenda como um exército em ordem de batalha. Ele fica admirado e então usa a expressão que descreve o que ele está vendo: que charitomene, cheia de graça, graça plena, abundante. Mas a Virgem Maria, ao ouvir essa saudação, como que olhando para si mesmo, diz: quem? É comigo? Graça plena, eu? Como assim? E ela fica perturbada, porque Deus
escondeu o abismo de amor e de graça que era a Virgem Maria e escondeu dela mesma para que ela continuasse humilde. E é esta humildade, para usar a expressão de São João Eudes, é esta humildade que atrai a Deus. Deus, vendo aquele abismo de humildade, se lança sobre ele e se encarna. Respexit humilitatem anciles suae. Ele olhou para a humildade de sua serva. E aqui é o ponto que eu gostaria que vocês levassem para a vida. Uma das coisas que mais atrai a Deus, mais, vamos usar a palavra, sedutoras para Deus, é a humildade. Deus quase que irresistivelmente se lança sobre uma alma humilde. A alma que é humilde, a alma que se humilha, a alma que se esconde até de si mesma, como Maria, atrai a Deus quase que irresistivelmente. É uma comparação, é evidente que Deus pode resistir, Deus é livre, mas aqui nós vemos, meus queridos, como a graça de Deus se lança nos corações humildes. Isso quer dizer que se nós não recebemos a graça com a abundância e com a generosidade que deveríamos estar recebendo, é porque o que nos impede, o óbice, aquilo que impede esta graça de vir a nossos corações, é a nossa soberba. Se nós fôssemos minimamente semelhantes à Virgem Maria, configurados a ela minimamente, nós receberíamos tais graças e em tal abundância que nós seríamos completamente diferentes. É a nossa soberba. Por que é que Deus não se encarnou no palácio de César em Roma, mas Deus veio na manjedoura de Belém? Porque Ele dispersit superbos et exaltavit humiles, dispersou os soberbos na dureza do seu coração e exaltou os humildes. Deus se lança sobre a humilde e pequena gruta de Belém, não se lança sobre o palácio de César. Deus se derrama nos corações humildes, não se derrama nos corações soberbos. Deus vem e vem na manjedoura. Ao olharmos para o presépio, ao contemplarmos a lapinha, ao vermos a manjedoura na noite de Natal, enxergamos que assim deve ser o nosso coração. Pobre, humilde. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres e humildes, porque sobre eles Deus se lançará, e lançará todas as riquezas do seu reino, e Ele virá. Então, meus queridos, humilhemo-nos diante de Deus, coloquemo-nos pequeninos diante dEle. Ele olha para a humildade dos seus servos, e então poderemos dizer, na noite de Natal: o Senhor fez em mim maravilhas,
fecit mihi magna qui potens est. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome.